Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma atividade da nossa igreja, mais um culto online. Nosso desejo é que você, juntamente conosco, possa celebrar o Deus eterno, cantar canções de louvores ao nosso Deus, orar em nome de Jesus e meditar na palavra do Senhor. Pedimos que você prepare o seu coração para isso, a sua mente, tente reservar esse tempo para, em espírito e em verdade, como a Bíblia nos ensina, você possa cultuar o Senhor. Então, eu quero te convidar para orar nesse momento. Feche seus olhos, tente silenciar seu coração nesse momento, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno e bendito, mais uma vez, chegamos em Tua presença em oração. Chegamos em nome de Jesus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, por toda a proteção, por toda a provisão, por todo o cuidado. Muito obrigado, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos lares, pelos nossos amigos e irmãos. Muito obrigado por tudo de bom que temos experimentado em meio a um tempo tão difícil que temos vivido. Muito obrigado, ó Deus. Mas nós te pedimos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor receba essas canções que logo mais cantaremos ao Senhor, que o Senhor ouça as nossas orações e que ao abrirmos a Tua Palavra, mais uma vez o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa é a nossa expectativa para esse encontro, Senhor, esse é o nosso desejo. E nós te pedimos juntamente com essas coisas que o Senhor, através desse encontro, desse culto, dessa celebração, o Senhor possa adentrar em cada lar, cada casa, cada porta aberta, e visitar os corações e as mentes de todos os que estão interagindo conosco. O Senhor conhece cada coração, cada vida, cada filho e filha do Senhor, e nós te pedimos que através desse encontro o Senhor possa falar a esses corações, visitar essas consciências e fazer cumprir mais uma vez a Tua vontade soberana entre nós e em todos os que estão juntamente conosco. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, essa é a nossa súplica, que nós fazemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais leal, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. O estandarte desta igreja levantemos sem temor.
Bom é ter esperança. Essa é a série de mensagens que nós temos feito nos últimos domingos. A afirmação é essa: bom é ter esperança. E nessas conversas, nessas reflexões que já fizemos, nós já tentamos definir esperança de algumas formas. Primeiro dissemos que ter esperança, aqueles que têm esperança, é diferente daqueles que esperam. Esperar por esperar por esperar, é apenas aqueles que, não tendo alternativa, não tendo possibilidades, não tendo o que fazer, sentam e esperam. Esses são os que esperam, apenas observando a realidade ao seu redor e não conseguindo enxergar possibilidades, esperam. Não, esperança não é isso. Nós afirmamos que ter esperança é a qualidade daqueles que esperam confiando em algo ou em alguém. No caso, em alguém. Esperança para nós cristãos é a qualidade daqueles que esperam pacientemente no Senhor. Ou que depositam a sua esperança no Senhor. Esperam, é verdade. Mas não apenas esperam aguardando o tempo mudar. Ou aguardando novas possibilidades surgirem. Ou aguardando... Não, esperança não é isso. Os que têm esperança ou os que depositam esperança no Senhor são aqueles que confiam, aguardam porque confiam no caráter de Deus. Isso para nós é ter esperança. Mas nós falamos também que ter esperança é a qualidade daqueles que lutam, daqueles que se dedicam, daqueles que se esforçam, não porque no final vai dar certo, mas fazem essas coisas porque acreditam que é o certo a ser feito. Esperança é a qualidade daqueles que continuam lutando, mesmo que não tenham a menor garantia de que no final vai dar certo, mas continuam lutando porque entendem que lutar é o certo a ser feito. Que continuam guardando seus corações e mentes puros porque entendem que isso é o certo a ser feito. Que não desistem dos outros, porque entendem que ainda que o final não corresponda às suas expectativas,
ter esperança para esses é continuar fazendo o que é certo, porque vale a pena, porque é o correto a ser feito. Isso é ter esperança. Falamos sobre essas coisas. Esperança para a gente corresponde a essas realidades. Mas pensando em uma carta, a primeira carta que Pedro escreveu, a primeira epístola de Pedro, nós pensamos em algumas coisas. Essa carta é interessante porque Pedro escreveu ela para os irmãos e as irmãs que, ouvindo a mensagem dos apóstolos, creram na pregação do Evangelho. Mas logo após a sua experiência de crença, as suas experiências de conversão, sucedeu uma perseguição em Jerusalém. E os cristãos começaram a ser perseguidos de modo que muitos deles fugiram e voltaram para suas terras natais. E lá, nas suas terras, nas suas cidades, nos seus povoados, eles começaram a viver uma experiência de fé cristã, começaram a colocar em prática tudo aquilo que ouviram, que acreditaram. Mas quando eles começaram a fazer isso, eles começaram a enfrentar dura oposição, dura perseguição. E Pedro escreve para esses irmãos, novos na fé, diante de grandes realidades, de grandes desafios, duras realidades. E Pedro escreve essa carta com o desejo de continuar estimulando esses irmãos a permanecerem no Evangelho de Jesus. E uma palavra chama a atenção, salta aos olhos nessa carta de Pedro, que é quando Pedro refere-se a esses irmãos e irmãs como peregrinos. Isso é interessante. Pedro chama esses irmãos e essas irmãs de peregrinos. Por que é interessante? Por que é importante a gente falar sobre essa experiência da fé cristã como uma experiência de peregrinos? Porque o peregrino é aquele que vive em uma terra que ele sabe que não é dele. Vive em um lugar que ele tem certeza que aquele lugar não lhe pertence, ou melhor, ele não pertence àquele lugar. E ele vive ali com a convicção de que mais cedo ou mais tarde ele retornará para casa. Essa é a ideia do peregrino, o estrangeiro. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, e eu sonho com o dia que eu retornarei para a minha terra, para a minha casa. Isso tem muito a ver com a fé cristã, porque nós acreditamos que nós vivemos em um mundo que não nos pertence, ou melhor, como eu já disse, vivemos em um mundo do qual não somos pertencentes, nós não somos daqui. E pensar nisso nos ajuda a pensar nessa dinâmica desse mundo que passa. Por que nós não somos daqui? Porque entendemos que esse mundo que vivemos ele é transitório, ele vai passar, mas cedo ou mais tarde ele vai passar. Juntamente com ele, passarão todas as realidades que estão envolvidas com esse tempo presente, com esse mundo que vivemos. As adversidades, as glórias, as conquistas, as derrotas, tudo que diz respeito a esse tempo passará. Mas aqueles que confiam no Senhor, a palavra nos diz que esses permanecerão para sempre. Essa é a ideia de peregrinação que Pedro está evocando ali. Vocês são peregrinos. E por que vocês são peregrinos? Porque vocês pertencem a um reino que dura para sempre. Essa realidade, por mais difícil, por mais encantadora, por mais desafiadora, por mais confortável que seja de acordo com a realidade que você vive, guarde em seu coração essa certeza de que ela passará. E nós somos cidadãos de um reino que permanecerá para sempre. Falando nisso, que Pedro nos ajuda a pensar, me ocorre pensar também em algo que Jesus fala. Jesus, em Mateus 6:21, nos chama a atenção sobre uma experiência de acúmulo. Jesus fala assim, olha, não acumulem para vocês tesouro aqui na terra. Por quê? Porque esses tesouros aqui na terra, assim como a terra, eles passarão. Eles não permanecerão. Ou a traça vai minar, ou os ladrões vão roubar, ou ele passará simplesmente porque o tempo passa e nada do que tocamos, nada do que acumulamos, nada do que guardamos aqui vai permanecer para sempre. Vai passar juntamente com essa era. E aí Jesus continua esse raciocínio nos dizendo o seguinte: acumulem para vocês, guardem para vocês tesouros nos céus.
tesouros nesse outro lugar que permanece. A dinâmica posta aqui por Jesus é essa. Existe um depósito que passa, um depósito que não sustenta, que não se sustenta, que vai acabar. Mas existe um outro depósito que permanece para sempre. Acumule para vocês o tesouro aqui. Mas o que é interessante nessa fala de Jesus é o seguinte, é que não existem dois tipos de tesouros. Jesus não fala de um tesouro típico aqui da terra e um outro tipo de tesouro que é do reino dos céus. Ele não fala disso. Ele fala que existe um tesouro e nós escolhemos se vamos depositar o nosso tesouro aqui na terra ou se vamos depositar o nosso tesouro nos céus, nesse lugar que permanece para sempre. Nós temos uma dificuldade de compreender a dinâmica desse ensinamento de Jesus, porque logo quando falamos de tesouro, de riquezas, automaticamente pensamos em dinheiro, em bens materiais, em acúmulo de bens materiais, de fortuna relacionada a dinheiro. Mas alguém já nos ajudou a pensar em fortuna ou tesouro respondendo duas perguntas. E a primeira é a seguinte: o que é valioso para você, o que é o seu tesouro, é tudo aquilo com que você gasta tempo de qualidade. Olha só, tudo aquilo que você gasta tempo de qualidade é tesouro para você, é valioso para você. Então a primeira pergunta é essa: o que é que você gasta tempo? Com o que é que você gasta esse tempo de qualidade? Aquilo para você é precioso, aquilo para você vale muito. E a segunda é com o que você gasta o seu dinheiro. Tudo aquilo com que você gasta o seu dinheiro para você é precioso. Então tesouro aqui é o seguinte: tesouro é tudo aquilo que você gasta o seu tempo, tudo aquilo que você gasta o seu dinheiro, suor do seu rosto. E quando a gente pensa em riqueza e tesouro sobre esses dois aspectos, nós vamos pensar onde nós estamos depositando o nosso dinheiro. Que local é esse? Onde é que eu tenho gastado o meu tempo e o meu dinheiro? Será que são em coisas que permanecem ou em coisas que perecem? Coisas que perecem ou em coisas que permanecem? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Porque esse mundo no qual Pedro falou que nós somos peregrinos, nos faz apelos constantes para depositar toda a nossa esperança em tesouros, em coisas que passam. Em tesouros ou em seguranças ou em conquistas que são transitórias, que passam. E nós cristãos, nós que confiamos no Senhor, não podemos e não devemos depositar a nossa esperança em coisas que são passageiras, que perecem, que não duram para sempre. E o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: já que nós estamos falando de esperança, ou melhor, que é bom ter esperança, a reflexão sobre o que faz com que o meu coração permaneça crendo, permaneça tendo esperança, permaneça nos desafiando a continuar na luta, tem muito a ver sobre que tipo de rocha nós estamos colocando sobre os meus pés. Se eu caminho seguro, eu estou confiando em quê? No que é que eu estou depositando o meu tesouro? E aí, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo um versículo apenas, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. É um texto muito conhecido, muito citado, muito lido ultimamente, mas eu queria ler novamente com você para a gente falar de esperança, a partir de tudo isso que eu já falei, mas refletindo sobre 3 princípios fundamentais da fé cristã que nos ajuda a ter esperança. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. O apóstolo Paulo diz isso para a gente. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. O que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: vocês que são peregrinos, vocês que não pertencem a esse mundo, vocês que compreendem, que creem em Deus, creem em uma realidade que é superior a essa realidade que nós vivemos aqui, que crer no Evangelho de Jesus é ter a certeza
de ter um Deus que vem em nossa direção e nos convida para nos relacionar com Ele, esses que creem nisso, esses que depositam sua esperança no Senhor, precisam guardar em seus corações essas três realidades. Primeira realidade é a seguinte, que o que deve produzir alegria em nossos corações é aquilo que nos dá esperança. Alegrem-se na esperança. E uma questão muito clara para nós cristãos é o seguinte, que aquilo que nos dá esperança é a boa nova do Evangelho de Jesus. Alguém essa semana me perguntou o seguinte, pastor, o que é o Evangelho? E de pronto eu respondi o seguinte, que o Evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo Jesus se reconciliando com todos os homens, com todas as mulheres, com todas as pessoas. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, aquele que permanece para sempre, veio na pessoa de Jesus com um desejo de reconciliar-se com pessoas como eu e você. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia da mensagem de Jesus e é isso que Paulo está falando. Alegre-se nessa esperança. Qual a esperança, Paulo? A esperança de que Deus estava em Cristo se reconciliando conosco para nos dar acesso a essa vida que não perece, a esse tipo de tesouro que nós depositamos em algo que dura para sempre. Essa é a nossa esperança. Ainda que as coisas que estejam ao nosso redor sejam frouxas, não sejam firmes, ainda que encantadoras, mas voláteis, que não se perpetuam, nós não depositamos a nossa esperança nessas coisas. Ainda que o dinheiro pareça sedutor, ainda que as conquistas pareçam nos dar uma certa confiança, uma certa segurança, nós não nos alegramos apenas nessas coisas. Essas coisas produzem alegrias passageiras, mas a nossa alegria está em nossa esperança. E a nossa esperança está confiadas no caráter de um Deus que resolveu se reconciliar comigo e com você. Essa é a nossa esperança e nisso nos alegramos. Porque essas conquistas daqui, elas podem produzir alegria para a gente, mas podem produzir tristezas também, profundas tristezas. Por exemplo, a alegria de um casamento duradouro, ela é maravilhosa, mas juntamente com ela pode vir experiências terríveis, como o do divórcio, como a perda de um ente querido, como um casamento ruim, mal sucedido. São coisas desse mundo. A conquista de uma casa própria pode ser uma conquista maravilhosa para a gente, nos dá uma certa segurança, sim. Mas esse é um tipo de tesouro que pode roubar ainda, pode tentar roubar da gente, pode perecer com o tempo. Então, eu estou dando esses exemplos de conquistas maravilhosas, experiências maravilhosas que nós podemos ter na nossa vida, mas que elas mesmas podem se tornar experiências profundas de decepção, de frustração, de desilusão. Mas aí Paulo fala, não, nossa alegria não está nessas coisas. A nossa alegria está em nossa esperança. E a nossa esperança está depositada num Deus que resolveu se reconciliar conosco. Alegrem-se nesta esperança. Mas aí Paulo também fala o seguinte, sejam pacientes na tribulação. E nessa simples fala de Pedro, sejam pacientes na tribulação, nos ensina duas verdades. Primeiro é que nós passaremos por tribulações. Certamente passaremos. Alguém já disse que viver é sofrer. E por mais que pareça pessimista essa afirmação, ela é uma verdade. A vida sempre nos surpreende com os sofrimentos. Nós não esperamos, não queremos. Nós pais desejamos proteger os nossos filhos, é o nosso desejo de livrá-los dos sofrimentos, mas não temos como fazer isso. A enfermidade chega em nossa casa também, infelizmente. O desemprego alcança aqueles que têm fé também, As desilusões e decepções, infelizmente, chegam a cada um de nós e as tribulações da vida nos tira o sono, nos tira a paz também. Isso é uma verdade. Mas a segunda verdade que está contida nessa afirmação de Paulo é que as atribulações elas não duram para sempre. As adversidades não são eternas, elas acabam, certamente acabarão.
Não há dor que dure para sempre, não há noite que dure para sempre, não há choro que dure para sempre. O sol da justiça sempre raiará. O choro pode durar uma noite inteira, mas certamente a alegria nos visitará pela manhã. A culpa, o medo, a angústia, as atribulações da vida tentam nos sufocar, mas certamente elas têm um dia para terminar, porque as tribulações não são eternas. Sejam pacientes na tribulação. Tribulação alcança a todos, mas nós que confiamos no Senhor, nós conseguimos ter paciência, aprender com as lutas, aprender com as adversidades, mas guardando em nosso coração que por mais intensa que seja essa dor, por mais sombria que seja essa noite, por mais angustiante que seja essa luta, creia que ela acaba. E quem tem esperança acredita nisso. E a terceira afirmação de Paulo é o seguinte: persevere em oração. Continue orando. E eu creio o seguinte, que nós devemos orar por tudo e orar o tempo inteiro. Colocar em nossa cabeça que a oração é aquele ritual que você precisa fazer uma série de coisas para orar. É bem verdade que Jesus nos convidou a ter momentos de oração no quarto, em secreto. Mas a oração não é apenas aquilo. Aquele momento é precioso, mas nós devemos orar o tempo inteiro e por tudo. Porque o que é oração? Alguém já definiu a oração da seguinte forma: orar é uma conversa que nós temos com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. Olha que interessante. Orar é uma conversa com Deus sobre aquilo que eu e Ele estamos fazendo. Ele está trabalhando, eu também estou trabalhando. Eu estou fazendo e o Senhor está me sustentando, me orientando. Isso é orar. E quando nós oramos, o que é que nós estamos falando? Nós estamos dizendo ao Senhor que nós dependemos dEle. Que ainda que saibamos o que fazer, nós dependemos dEle. E ainda que não enxergamos possibilidades, nós confiamos naquele que abre portas, que apresenta novos horizontes, que nos dá esperança. É por isso que Paulo fala: perseverem em oração. Continue orando. Ore quando tudo está bem, mas ore quando tudo está mal. Ore quando você não enxerga novos horizontes, mas ore quando você consegue enxergar um horizonte azul, maravilhoso. Ore o tempo inteiro. Ore por você, ore pelas pessoas que você ama, ore por aqueles que não conseguem ter esperança que você tem. E quando você estiver frágil, achando que não tem esperança, achando inclusive que você não tem nem o que orar, continue orando. Continue falando com Deus. Fale das suas lutas, fale das suas dores, fale daquilo que você não consegue entender, fale com Deus. Papa Francisco, ele nos ensinou algo precioso. Ele falou o seguinte, que o oposto da fé em Deus não é a dúvida. Não é quando você tem dúvida. O oposto da fé em Deus é a fé em outro Deus. Porque Deus sabe lidar muito bem com as suas dúvidas, as suas inquietações. Ele não tem dificuldade com isso. Quando você ora e fala assim: eu não estou entendendo os seus caminhos. Aquela oração de Asaf, lembra no Salmo 73? Senhor, eu olho para essa realidade e não acho justa. E eu creio que Deus vai falar para a gente: de fato, filha, não é justo. Vocês não vivem um mundo justo. Vocês não vivem um mundo que é honesto, que é bom. E é por isso que aqui vocês são peregrinos. Não depositem os seus tesouros nesse mundo. Espere confiantemente em mim, porque eu sou aquele que consigo fazer com que os seus sonhos permaneçam para sempre, diz o Senhor. É por isso que Deus não tem dificuldade com as nossas dúvidas, com as nossas inquietações. Ele sabe que nós vivemos em um mundo mau. Ele sabe que nós vivemos em um mundo que tenta o tempo inteiro roubar a nossa esperança, que tenta o tempo inteiro destruir os nossos castelos, levar os nossos entes queridos, fazer com que nosso coração esfrie. E é por isso que o Senhor nos convida o tempo inteiro a ter esperança, mas depositar nossa esperança nele, porque aqui somos peregrinos, porque esse mundo passará, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre, disse o salmista. São como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Se bom é ter esperança, eu quero lhe convidar a depositar a sua esperança no Senhor e a se alegrar nessa esperança. Porque o que Paulo fala é o seguinte: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração.
persevere orando, porque quanto mais você ora, quanto mais você tem paciência, você está reafirmando que a sua alegria está no Senhor, porque é Ele que te dá esperança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor sopre da tua graça sobre a sua vida e que ao receber esse fôlego divino em seu coração, você se enche de esperança. Ainda que diante dos seus olhos as coisas não pareçam boas, ainda que seus castelos estejam desmoronando, ainda que a realidade ao seu redor esteja conturbada, saiba que tudo isso passará. Tudo vai passar. Mas aqueles que depositam a sua esperança no Senhor vai permanecer para sempre. Não há tribulação que dura para sempre. Não há. O que permanece para sempre é o Senhor, nosso Deus eterno, em quem nós depositamos a nossa esperança e aquele que nos enche de alegria, mesmo diante das adversidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de esperança, que a graça te alcance a sua casa, alcance aos seus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe.